Diz assim a palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Qual era a ordem? Levanta-te, pois, agora. Presta atenção. Levanta-te. Quando? Agora. Levanta-te agora. Passa esse Jordão. Qual era a situação naquele momento? Presta atenção. Moisés estava morto. E agora, Josué estava ali chorando, olhando para o passado, triste, sem saber o que iria fazer. Eles estavam no deserto, presta atenção para você entender. Naquela época, quando os filhos de Israel saíram do Egito, eram só de homens, eram 600 mil homens, colocando mulheres e crianças, eram por aí um pouquinho mais do que 2 milhões de pessoas. Presta atenção, era um pouquinho mais de 2 milhões de pessoas. Haviam passado 40 anos lá no deserto. Todos aqueles que saíram do Egito morreram, mas os filhos haviam crescido, estavam ali. Presta atenção, aí devia ter mais ou menos quase 3 milhões de pessoas. Como cuidar de 3 milhões de pessoas no deserto? Como liderar 3 milhões de pessoas no deserto, onde não se planta, não se colhe? Como dirigir um povo assim? E aquele que era capacitado, aquele que até então liderou, aquele que tirou os filhos de Israel de lá do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, viram? Aquele pela qual maravilhas aconteceram, estava morto. Morreu primeiro Arão, depois morre Moisés, e agora Josué se viu sozinho. E agora? O que vai ser daqui para frente? Ele começou a olhar para trás, ele parado, só que havia uma promessa. Qual promessa? Entrar na terra prometida. Mas como? De que maneira a gente vai possuir essa terra? Dúvidas, insegurança, medo, tudo passando pela sua cabeça. Presta atenção, dúvidas, inseguranças, medo, tudo passando pela sua cabeça. Como? A nossa mente nos mostra o impossível. A nossa mente sempre nos mostra o problema. Eu acho que não tem jeito. Eu acho que a gente vai morrer aqui no deserto. Eu acho que não tem mais saída. Eu acho que acabou para a gente. Moisés morreu, agora acabou. Moisés, aquele que poderia nos levar, nos colocar até a terra prometida, aquele que tinha o poder de Deus, aquele que tinha a unção de Deus, o grande líder, estava morto. Agora o que vai ser da gente? Você pode imaginar quantos pensamentos, que tipo de pensamentos passou pela cabeça de Josué naquele momento? Mas veja, Moisés estava morto, mas Deus não. O Deus de Moisés ainda estava ali, sentado no mesmo trono, com o mesmo poder. Ele aparece para Josué e fala: levanta-te, pois, agora. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Presta atenção. Olha a ordem. A ordem foi: levanta-te. Não adianta. Deus não se manifesta na vida de quem está dormindo. Deus não se manifesta na vida de quem está sentado. Deus não se manifesta na vida de quem está parado. O que é necessário? Levantar e começar. Ele disse: levanta-te, pois, agora, e faz o que, gente? Passa este Jordão. Ou seja, ou você passa esse Jordão,
ou você morre no deserto. O que você quer? Você cumpre a ordem que Deus deu, levantar-se e passar o Jordão, ou você morre no deserto? Pois é, das duas uma. Quantas são as pessoas dentro da igreja que estão morrendo no deserto? O que é o deserto? Vida sem nada. Deserto é um lugar de nada. Vida sem nada. Presta atenção, o destino que Deus deu para o seu povo não era o deserto, não. Deserto só era uma passagem. A sua vida está no deserto, isso é só um momento. Não é essa vida que Deus quer para você. Não é ali que Deus quer que você fique, não é no deserto, não. Deus quer que você tome posse. Deus quer que você entre na terra prometida. O deserto não é o seu lugar. Mas o que é preciso para que eu entre na terra prometida? Primeiro passo, levanta-te. Esse levantar-se foi uma ordem. Deus deu ordem. A fé, ela dá ordem. A fé ordena. A fé não pede. Presta atenção. A fé não pede. A fé ordena. E todo aquele que cumpre essa ordem, todo aquele que obedece a essa ordem, vê a manifestação do poder de Deus na vida dela. Toda pessoa que obedece a essa ordem, ela sai do deserto, ela passa o Jordão e entra na terra prometida. Vocês estão entendendo? Olha só, levanta-te, pois agora, passa esse Jordão. Jordão era um grande obstáculo. Está escrito que Jordão, ele estava transbordando em todas as suas ribaceiras. Jordão estava transbordando. Israel não tinha canoas. Mas como também? Quantas canoas? Para transportar 3 milhões de pessoas. Imagine comigo, como é que você vai atravessar 3 milhões de pessoas, entre eles crianças, e animais, cabritinho. Imagine, como você vai atravessar 3 milhões de pessoas? Quantas canoas? Naquela época não existiam grandes embarcações. Veja, como atravessar com um povo, com 3 milhões de pessoas para levá-los do outro lado? Pois é. Tem coisas que só a fé resolve. Entende? Às vezes você se pergunta, mas como? Como é que eu vou ser curada? Como é que eu vou reconstruir a minha família? Como? Como é que eu vou sair dessa situação de dívidas que eu tenho? Agora eu não tenho nada. Como? Como é que eu vou conseguir comprar minha casa? Como? Eu tenho um sonho de ter a minha casa própria. Como? Ganhando o que eu ganho. Como? Como é que eu vou conseguir quitar as dívidas da minha empresa? Como? Como é que eu vou conseguir reconstruir a minha família? Como? Como é que eu vou trazer a minha família de volta? Como é que eu vou trazer o meu marido de volta? Como é que eu vou trazer a minha esposa de volta? Como? Peraí, como? Os médicos disseram que não tem mais jeito. Os médicos disseram que só tem 1% de chance de vida. Como? Como é que eu vou sair dessa situação? A minha vida está toda errada, as coisas estão indo de mal a pior. Como? Você entende? Imagine que quando Deus falou, levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, passou pela cabeça dele, como? Como é que eu vou conseguir levar 3 milhões de pessoas a atravessar esse Jordão transbordando, como? Sem perder uma vida, o que vai acontecer? Como? A nós só cabe obedecer. Você entende? A nós só cabe obedecer a ordem de Deus. Como? É Deus quem faz. Como vai acontecer? Eu não sei, sou Deus. A mim só cabe fazer a minha parte. Se Ele disse para levantar, então eu vou levantar. Se Ele disse para caminhar, então eu vou caminhar. Eu vou colocar o pé na água. Você vê, só foram eles colocar o pé na água. O que aconteceu com a água? Os rios se abriram, a água secou, eles passaram o Jordão enxuto, seco. O impossível aconteceu. Mas quando é que o impossível acontece? O impossível acontece quando a gente obedece à ordem. Atenção, a ordem, a fé dá ordem. A ordem da fé foi: levanta-te, pois, agora. E preste bem atenção na ordem de Deus. Deus falou para se levantar amanhã? Não. Deus falou quando? Depois? Não. Deus disse quando? Agora. Sabe qual é o nosso problema? É deixar tudo para amanhã.
Amanhã eu faço, depois eu faço, depois. Ó, esse depois, o diabo está roubando o tempo de muita gente. O diabo está roubando o seu tempo por causa desse depois. Amanhã. Deus quer é agora. O momento é agora. Aliás, o único tempo que você tem, que é seu, de fato, que é seu, sabe quando? É agora. Ontem já se foi. Depois ainda não te pertence, não é seu. O amanhã não é seu. O depois não é seu. O que você tem? É o agora. O agora é o seu momento. O agora é o seu momento. Se você tem algo para fazer, tem que fazer lá quando, gente? É agora. Se você precisa se arrepender, se arrependa agora. Se você precisa pedir perdão, peça perdão agora. Se você precisa perdoar alguém, perdoe agora. Se você precisa abandonar algo que é errado, algo que está te prejudicando, não deixe para amanhã, não deixe para depois, não deixe para logo. Quando, gente? É agora. Largue agora, abandone agora, toma decisão agora. Comece a marchar agora, levanta agora, abandone essa porcaria de vida agora. Desculpa o termo, mas é que tem vida que é mesmo uma porcaria, tem vida que é lixo, Você veja, esse ex-pastor, que tipo de vida ele tinha? Você pode chamar isso de vida? Não, lixo. Ele levou, ele tornou a vida dele no lixo. Ele pegou a vida dele, ele pegou as oportunidades dele, ele pegou o chamado dele, ele pegou, empacotou, colocou num saco de lixo preto e jogou no lixo. Então, é agora, o momento é agora. Você vê, quando ele ouviu a palavra, quando ele recebeu a ordem, ele disse, agora eu vou, agora. Ele se levantou, foi difícil, foram os 400 metros mais longos da vida dele, se arrastando. Você vê ali a resistência. Me diga, 400 metros é daqui para onde? É daqui mais ou menos, é daqui até a igreja. 400 metros é daqui até aí na igreja, na abolição. Daqui até a igreja são 400 metros. Literalmente são 400 metros. Quantas horas ele andou? Desde as 7 horas para chegar à tardinha. Você não vê aí o diabo? Olha o diabo puxando para trás. Olha o diabo tentando impedir. Olha o diabo não deixando. Gente, ele praticamente ficou o dia inteiro caminhando para chegar até a igreja. Mas naquele dia a decisão dele mudou a história dele. A decisão dele, a decisão de ir, a decisão de não desistir, a decisão de custe o que custar, a decisão de eu vou até o fim. Foi isso que mudou a vida dele agora. Se ele não fizesse isso, hoje ele estaria morto. Era a chance dele. Se ele não fizesse isso, hoje ele estaria morto. Mas ele foi. Foi difícil, foi. Então não vai ser fácil. Não vai ser fácil largar esse vício, não vai ser fácil largar esse pecado, não vai ser fácil perdoar, não vai ser fácil você sacrificar, não vai ser fácil. O diabo vai tentar de tudo, o diabo vai fazer de tudo para você não acertar. Lembra o que ele disse? Eu acertei o altar e acertei na minha vida. Então não vai ser fácil você acertar no altar. Agora, cabe a quem? Gente, Deus poderia fazer por Josué o que só Josué podia fazer? Não. Deus poderia fazer por ele, por esse pastor, o que só ele poderia fazer? Não. Tem coisas que só você pode fazer. Quem estava ali sentado lamentando era Josué. E Deus não podia usar alguém que está aí sentado. Deus não podia usar alguém que estava lamentando. Deus não podia usar alguém que está olhando para trás. Deus usa alguém que olha para frente, alguém que foca à frente. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Qual é a ordem de Deus para você? Levante-se, levanta-te, passa o Jordão. Se você não passar o Jordão, você vai morrer no deserto. Puxa, diante de tantas oportunidades que apareceram, puxa, bispo, eu não aproveitei nenhuma. Diante de tantas oportunidades que se levantaram, não aproveitei nenhuma. Está esperando o quê?
É hora de reagir. Não deixe para depois. Não deixe o diabo enrolar você. Vá para o altar. Muda a história da sua vida. Quem entendeu? Vai para o altar. Passa esse Jordão. Vamos embora. Passa esse Jordão. Mude a história da sua vida.